Nos anais da profecia, os avisos ressoaram aparentemente inéditos até que sua ressonância reverberasse através do tempo. Março de 2025 foi uma data sussurrada baixinho, um possível ponto de viragem sobre o qual ele nos alertou. Mas em nossa complacência coletiva permanecemos cegos ao seu significado iminente. O homem que emitiu este aviso, Edgar Cayce, estava longe de ser um homem comum nascido em 1877 na paisagem tranquila e modesta da zona rural de Kentucky. Se mostrou habilidades extraordinárias que transcenderam a compreensão convencional desde tenra idade. Mesmo quando criança, ele supostamente se comunicava com entidades além de nossa percepção, demonstrando conhecimento inexplicável de assuntos ele nunca havia estudado formalmente. Essa compreensão intuitiva do reino invisível o marcou como alguém separado, como um recipiente para o conhecimento além do alcance da maioria. No entanto, foi em sua idade adulta quando o verdadeiro e somente onde Cayce manifestou, ele desenvolveu a habilidade de entrar em um estado de transe profundo a partir do qual ele poderia oferecer visões do passado, presente e futuro com precisão notável e verificável. Ao contrário de muitos profetas autoproclamados que buscavam fama e fortuna, que evitou os holofotes e viu sua habilidade extraordinária como uma profunda responsabilidade, uma ferramenta para curar os doentes, fornecer orientação aos perdidos e oferecer vislumbres do futuro enigmático enquanto estava imerso neste estado alterado de consciência. Que falou de segredos, conquistas históricas esquecidas, a ascensão e queda de civilizações perdidas engolidas pelas areias do tempo e até mesmo a intrincada dança das energias cósmicas que influenciam subtilmente o destino humano. Mas o aspecto mais perturbador do seu dom profético foi a sua capacidade de prever com precisão eventos mundiais fundamentais, guerras devastadoras, desastres naturais e mudanças políticas dramáticas, muitas das quais se desenrolaram com uma precisão assustadora ao longo da sua vida extraordinária. 14.000 leituras respondendo a perguntas que vão desde preocupações individuais com a saúde até o destino de nações inteiras. Falou com surpreendente presciência sobre os avanços tecnológicos muito antes de serem feitos, imaginando um futuro repleto de inovações que pareciam inimagináveis na época. Ele até previu mudanças significativas na dinâmica do poder global com décadas de antecedência, pintando a imagem de um mundo em constante estado de fluxo. Foram aqueles relativos aos Estados Unidos da América e seus líderes, em particular, a ascensão de uma figura polarizadora que emergiria durante um período de intensa divisão nacional, como uma nota lateral e uma frase comum que disse: "Você acredita em Deus e em Jesus Cristo?" Não se esqueça de clicar no botão curtir e se inscrever abaixo do vídeo. Conforme a história se desenrolava, muitos inicialmente rejeitaram os pronunciamentos de Cayce como mera especulação, as divagações de uma mente bem intencionada, mas no final das contas falíveis, mas repetidas vezes, suas previsões aparentemente improváveis se materializaram, fornecendo evidências irrefutáveis de seu dom e deixando os céticos com cada vez menos argumentos aos quais recorrer agora. Enquanto o mundo enfrenta um período de caos político inegável e incerteza generalizada, muitos estão retornando às leituras de Cayce com uma mistura de apreensão e fascínio mórbido. Se assim for, isso pressagia para o futuro um futuro potencialmente moldado por forças além do nosso controle. A capacidade de Edgar Cayce de vislumbrar o futuro não se limitava a previsões vagas e ambíguas ou mensagens simbólicas abertas à interpretação subjetiva. Suas visões muitas vezes continham detalhes precisos, nomes específicos, datas e eventos identificáveis, muitos dos quais mais tarde se tornaram realidades inegáveis, desde sua previsão precisa do escalofrante da quebra do mercado de ações de 1929 até sua ideias sobre a ascensão e queda de líderes mundiais proeminentes. As profecias de Cayce moldaram fundamentalmente a forma como muitos percebem os intrincados mistérios do tempo e do destino humano. Uma de suas profecias mais famosas e prescientes foi seu aviso explícito sobre a Grande Depressão iminente, emitido anos antes do colapso econômico devastador que mergulhou milhões de pessoas na pobreza abjeta, no desespero que aconselhou fortemente seus seguidores mais próximos a retirarem seu dinheiro do mercado de ações volátil, prevendo uma catástrofe financeira iminente de escala sem precedentes. Aqueles que atenderam aos seus avisos foram salvos da ruína financeira, o que destacou os benefícios potenciais de suas habilidades preditivas. No entanto, este foi apenas o começo de sua longa lista de previsões bem-sucedidas e importantes. As suas palavras sobre o mundo complexo e muitas vezes traiçoeiro da política global foram igualmente assustadoras e reveladoras. No início da década de 1930, ele emitiu um alerta severo sobre a ascensão de um líder carismático alemão que tomaria o poder e desencadearia um conflito global de destruição sem precedentes na altura. Ele até previu a formação de uma aliança estratégica entre a Alemanha, o Japão e a Áustria, um pacto que definiria as potências do eixo anos antes da sua formação real, mas as suas capacidades proféticas estenderam-se muito além dos domínios da guerra e da economia. Ele falou com surpreendente precisão sobre mudanças significativas na dinâmica do poder global, prevendo especificamente que a China um dia emergiria como uma força dominante no mundo, ultrapassando a influência de longa data das nações ocidentais décadas mais tarde. A China estava a passar por uma ascensão meteórica à proeminência económica e política no cenário mundial. Muitos começaram a reconsiderar o peso e a importância das palavras anteriores de Cayce. A sua capacidade de ver além das limitações do presente para romper o véu do tempo parecia quase ilimitada.
Por mais impressionantes e importantes que fossem estas profecias, as suas visões mais perturbadoras e instigantes possivelmente envolviam os Estados Unidos e a turbulência política interna que acabaria por abalar a nação até aos seus alicerces e testar os seus próprios alicerces. As profecias de Edgar Cayce não eram meras leituras pessoais isoladas ou previsões dispersas e desarticuladas. Mudanças catastróficas e significativas no poder global que remodelariam fundamentalmente a civilização como a conhecemos, deixando uma marca indelével no futuro. Algumas de suas previsões mais perturbadoras descreveram um futuro em que nações inteiras seriam drasticamente alteradas e até mesmo apagadas por eventos cataclísmicos de proporções épicas. Uma das previsões mais alarmantes e amplamente discutidas do CAS dizia respeito a mudanças dramáticas e potencialmente irreversíveis na geografia física. A Terra descreveu um futuro caracterizado pela subida do nível do mar que inundaria as cidades costeiras, terremotos massivos que remodelariam os continentes e erupções vulcânicas devastadoras que alterariam o mapa mundial. Que o continente africano se dividiria em 3 partes distintas, uma afirmação que tem confundido cientistas e investigadores durante décadas, mas que continua a ser um tema de debate e especulação constantes. Ele também emitiu alertas severos sobre mudanças climáticas intensas e perturbadoras que desestabilizariam a estabilidade global e ameaçariam a sobrevivência humana. O derretimento das calotas polares e a mudança das estações que afetariam gravemente a produção agrícola e levariam à escassez de alimentos e à fome generalizada, à medida que os cientistas modernos e os especialistas ambientais levantavam preocupações cada vez mais urgentes sobre os desastres ambientais iminentes. Alguns acreditam que as visões de Cayce não eram mera especulação ou fantasias, mas antes um aviso precoce e profético das crises iminentes que enfrentamos atualmente. Os desastres naturais previram conflitos intensos e prolongados entre nações impulsionados por diferenças ideológicas e a busca incansável pelo poder previram especificamente que as tensões entre a Rússia e o Ocidente iriam mais uma vez escalar para níveis perigosos, levando a uma luta prolongada pela influência global e domínio ideológico. Também previram a agitação e a instabilidade generalizadas no Médio Oriente e delinearam guerras futuras que remodelariam o complexo equilíbrio da influência global e traçariam um mapa. Muitas das suas previsões já se concretizaram. A questão premente continua a ser o que Cayce imaginou para o futuro dos Estados Unidos e, mais especificamente, ele antecipou a ascensão de um líder controverso e perturbador como Donald Trump. Uma época em que os Estados Unidos enfrentariam as suas maiores lutas internas, um período de intensa divisão e profunda agitação social. As suas visões descrevem uma nação profundamente fraturada, abalada por dificuldades económicas, crescente agitação social e caos político generalizado. Ele advertiu que estes conflitos não se originariam de um inimigo externo ou de uma potência estrangeira, mas sim de dentro da própria nação, um lento e insidioso desmoronamento da unidade e do propósito comum do país que acabaria por empurrá-lo para um futuro. O caso incerto e potencialmente turbulento previu divisões intensas e crescentes entre os americanos e previu que batalhas ideológicas profundas alcançariam níveis perigosos e potencialmente explosivos. Falou de uma lacuna cada vez maior e cada vez mais intransponível entre diferentes grupos sociais e políticos, com tensões latentes atingindo um ponto de ruptura crítico. De acordo com suas leituras detalhadas, a luta não seria apenas sobre políticas específicas ou liderança política, mas da própria alma da nação. Os valores e princípios fundamentais que definem a sua identidade previram que essas divisões se tornariam tão profundas e generalizadas que poderiam levar a confrontos violentos, protestos generalizados e até mesmo a possibilidade perturbadora de outro conflito civil. E quando as divisões do passado, suas profecias também sugeriam ameaçadoramente um período de profunda instabilidade econômica que abalaria profundamente os Estados Unidos, alertando para outro colapso. Crise financeira devastadora que poderá superar até mesmo os horrores e as dificuldades da Grande Depressão, deixando milhões de pessoas desempregadas e indigentes. Sugerem que as visões de Cayce ainda estão em desenvolvimento ativo e que o pior da convulsão económica prevista ainda não foi vivida. Talvez o mais preocupante e perturbador tenha sido a sua crença inabalável de que o próprio sistema político seria gravemente ameaçado face a uma crise de legitimidade e confiança pública. De desilusão, ele afirmou que isso representaria um ponto de viragem crucial na história da nação, um momento em que o país encontraria uma maneira de curar suas profundas divisões e restaurar a confiança em suas instituições, ou cairia ainda mais na turbulência e na fragmentação social com tantas previsões desalinhadas com eventos contemporâneos. A questão crucial permanece se ele previu a ascensão de uma figura como Donald Trump e que destino ele previu para ele e seu impacto na nação. As previsões mais notáveis e duradouras de Edgar Cayce foram a sua profecia sobre o quarto presidente dos Estados Unidos, muito antes de Barack Obama nascer, falando de um futuro líder que seria diferente de todos os que o precederam, um indivíduo transformador que quebraria barreiras históricas e daria início a um período de profunda mudança e transformação social. A histórica ascensão de Obama ao poder falava de uma figura destinada a emergir do crisol de profundas fraturas sociais e profundas dificuldades económicas. Não apenas um político, mas um líder que carrega o peso de imensas expectativas, este indivíduo inspiraria simultaneamente uma devoção fervorosa e inflamaria uma oposição veemente. Esperanças e medos de uma nação profundamente dividida. Em 2009, quando Barack Obama ascendeu à presidência, uma onda de mudança varreu o cenário global como o primeiro presidente afro-americano. A sua eleição representou um marco político e cultural profundo,
uma manifestação tangível da visão transformadora que Casella havia articulado. A chegada de Obama à Casa Branca foi ainda mais sublinhada pelas consequências devastadoras da crise financeira de 2008, este período de colapso económico sem precedentes, possivelmente um dos. Os acontecimentos mais graves da história moderna refletiram os avisos sinistros de julgamentos económicos iminentes que Casey tinha previsto para além do domínio puramente económico. Os pronunciamentos proféticos de Casey pareciam ressoar com as crescentes tensões raciais e sociais que marcariam indelevelmente o mandato de Obama, ao mesmo tempo, tornar-se-iam um catalisador de imensa inspiração e amarga controvérsia. Embora distanciando outros desta dualidade inerente, a capacidade de simultaneamente galvanizar e alienar foi um elemento-chave da previsão de que os anos da presidência de Obama foram na verdade um período de convulsão cultural e política significativa. A nação lutou com movimentos crescentes pela justiça racial, debates apaixonados sobre a reforma da imigração e um abismo ideológico cada vez maior que separou cada vez mais conservadores e liberais. No entanto, as ideias de Casey não terminaram com o 4. O presidente deu a entender de forma bastante perturbadora que o que se seguiria seria ainda mais perturbador. Nas visões de Casey era que se seguiria a este líder histórico mergulharia os Estados Unidos num período ainda mais turbulento e imprevisível. Ele previu a ascensão de uma força perturbadora, um indivíduo que não só desafiaria as normas estabelecidas da nação, mas também atacaria os próprios alicerces das suas bases democráticas. Poderia isto ter sido um aviso profético sobre a ascensão de Donald Trump e, em caso afirmativo, que destino previu que para esta figura não convencional as profecias de Ed Garças frequentemente se aprofundaram em mudanças significativas no cenário político. Alguns agora especulam que suas visões podem ter pressagiado a ascensão de Donald Trump décadas antes de ele entrar na consciência nacional, embora Sas nunca tenha nomeado explicitamente Trump. Suas leituras aludiam a um líder destinado a emergir durante um período de intensa divisão, um indivíduo que quebraria os moldes convencionais da política americana e evocaria ambos uma lealdade feroz, bem como uma resistência implacável. As profecias de Sas sugeriam que este líder emergiria de uma fonte inesperada vinda de fora dos corredores tradicionais do poder político. Trump, um empresário e personalidade de reality show sem nenhuma experiência anterior no governo, desafiou todas as expectativas ao ganhar a presidência em 2016. Sua vitória foi interpretada por muitos como uma rejeição retumbante da elite política, uma mudança sísmica que Sas havia aparentemente previsto muito antes. No entanto, as profecias de Key também continham avisos sobre as possíveis ramificações de tal líder. Ele falou de uma figura transformadora que daria início a uma mudança radical, alterando a trajetória estabelecida da nação de formas que poderiam revelar-se irreversíveis. Este líder, segundo Key, seria ao mesmo tempo celebrado e profundamente difamado, inaugurando uma era caracterizada pelo caos político e pela incerteza generalizada. Incendiário e o seu estilo de liderança pouco convencional provocaram debates apaixonados, protestos generalizados e até casos de violência. As leituras KY sugeriram que este período de convulsão não seria isento de consequências. Previram que a presença deste líder desencadearia uma crise profunda que testaria rigorosamente os alicerces sobre os quais a democracia americana foi construída. Alertaram que o líder poderia enfrentar imensos desafios, traições dentro do seu próprio círculo, ou mesmo uma queda dramática. Inesperado, dado o notável alinhamento entre tantas profecias do Key e a ascensão de Trump, inevitavelmente levanta uma questão assustadora. O que o Key previu em relação ao destino final deste líder ainda poderia estar se desenrolando diante de nossos olhos. Um conflito interno mais profundo e mais insidioso, uma luta profunda que abalaria os próprios alicerces do país que ele imaginava, uma nação ferozmente dividida contra si mesma, consumida por uma atmosfera generalizada de raiva e desconfiança que ameaçava sair do controle, colocando em risco tudo o que ele havia trabalhado tão duro para construir de acordo com as visões proféticas do que este conflito devastador não se originaria de um adversário externo, mas sim viria das forças corrosivas que fervilham uma fervura dentro dele. Ele previu que os americanos virar-se-iam uns contra os outros e as suas diferenças ideológicas alargar-se-iam, transformando-se num abismo intransponível. As divisões políticas endurecer-se-iam em posições intratáveis, a agitação social espalhar-se-ia como um incêndio e as instituições antes consideradas inquebráveis começariam a desmoronar-se sob o peso da pressão interna. Muitos agora acreditam que esta assustadora profecia ressoa profundamente com as condições da era moderna, onde os confrontos a ideologia atingiu níveis de intensidade sem precedentes. Casey advertiu ameaçadoramente que esta escalada do conflito seria alimentada por mentiras generalizadas, manipulação implacável e uma erosão crescente da fé na liderança. Previu um período caracterizado pelo colapso da confiança no governo, na mídia e até mesmo no próprio sistema legal. Hoje, este terrível aviso parece mais relevante e urgente do que nunca, à medida que os americanos lutam para discernir a verdade da informação errônea em meio a um ambiente de polarização cada vez mais aguda. Sua profecia também sugeriu as consequências potencialmente devastadoras desta luta interna, aludiu à possibilidade de protestos generalizados, revoltas violentas e até mesmo à perspectiva impensável de outra guerra civil destruindo a nação. Embora essa noção já parecesse relegada ao reino da ficção distópica, os últimos anos revelaram um país mais dividido do que nunca, com confrontos irrompendo nas ruas e tensões políticas que
Alcançar alturas perigosamente febris, as advertências de que sobre o conflito interno da América foram duras e inequívocas, mas talvez o aspecto mais perturbador de sua profecia tenha a ver com o destino final do líder. No epicentro desta turbulência, Casey, em suas visões proféticas, previu o destino final de Donald Trump, e se assim for, esse destino já está em movimento, se desenrolando inexoravelmente diante de nossos olhos. Entre a ampla gama de previsões de Edgar, que uma das mais enigmáticas e profundamente perturbador diz respeito ao destino de um líder poderoso destinado a ascender durante um período de intensa divisão nacional. As suas leituras descreviam uma figura que remodelaria dramaticamente os fundamentos da política americana, acumularia imensa influência e, no entanto, acabaria por enfrentar um acerto de contas inevitável, cuja ascensão ao poder seria recebida com lealdade inabalável e oposição implacável e inabalável. Descreveu um homem que se perceberia como uma figura escolhida, alguém convencido de seu próprio destino divino de remodelar a nação de acordo com sua visão singular. No entanto, as visões de Casey também pronunciaram ameaçadoramente um elemento de traição. Sugeriu que este líder acabaria sendo abandonado por aqueles mais próximos a ele, enfrentando imensos desafios que poderiam potencialmente precipitar sua queda final. A presidência de Trump foi inegavelmente caracterizada por uma devoção quase de culto por parte de seus apoiadores mais fervorosos, mas ao mesmo tempo ele também se tornou uma das figuras mais controversas e polarizadoras da história americana moderna. Seu mandato foi marcado por um caos político generalizado, batalhas legais prolongadas e ataques incessantes de seus adversários políticos. Mesmo depois de sua presidência, Trump continuou a dominar o discurso nacional no confronto. Uma avalanche de acusações, ações judiciais e investigações têm o potencial de alterar drasticamente a trajetória do seu futuro, mas a profecia de quase vai muito além de meras tribulações políticas. As suas leituras enigmáticas sugerem um destino ainda mais sombrio e perturbador, sugerindo que o período de profunda influência deste líder acabaria por chegar a uma conclusão dramática e potencialmente trágica. Prisão ou até mesmo um evento calamitoso mais chocante e imprevisto poderia a busca incansável por poder e influência acabar sendo a ruína final de Trump. Com tantas previsões de CI já materializadas, a pergunta assustadora permanece: o destino de Trump já está irrevogavelmente selado, gravado nos anais do destino, ou ainda existe uma janela de oportunidade para alterar o curso da história? As visões proféticas do futuro de Edgar Cayce não se limitavam apenas ao reino de turbulência política e agitação social. Ele também previu profeticamente colapsos financeiros devastadores que enviariam ondas de choque através da economia global, abalando o seu próprio núcleo. As suas previsões detalhavam quebras de mercado súbitas e catastróficas, uma inflação galopante e crescente e um desemprego generalizado que deixaria milhões de pessoas a lutar para manter as suas necessidades básicas e sobreviver à tempestade económica. Com a estabilidade económica que foi testemunhada durante e após a presidência de Trump, Casey já tinha demonstrado as suas capacidades proféticas ao prever com precisão a devastadora quebra do mercado de ações de 1929, chegando ao ponto de aconselhar as pessoas a retirarem os seus investimentos antes da iminente quebra do mercado. As crises iminentes no horizonte, que potencialmente ultrapassariam tudo o que o mundo já tinha testemunhado, falavam de uma era caracterizada por decisões financeiras imprudentes, corrupção generalizada e um abismo cada vez maior de desigualdade que acabaria por levar a um ponto de ruptura crítico durante o mandato de Trump. A guerra comercial prolongada com a China, o impressionante aumento da dívida nacional que atingiu níveis sem precedentes e a volatilidade inerente do mercado de ações contribuíram para o aumento das ansiedades económicas. Depois veio a imprevista pandemia de Covid-19 que desencadeou uma das recessões económicas mais graves e de longo alcance da história moderna. Milhões de pessoas perderam os seus empregos, inúmeras empresas faliram sob o peso da pressão económica e o sistema financeiro foi levado ao seu limite. Absolutos, mesmo após a saída de Trump do cargo, a economia continuou a lutar contra a instabilidade, à medida que a inflação crescente e a ameaça iminente de outro colapso devastador do mercado continuam a alimentar a incerteza generalizada. A sombra da visão apocalíptica de Edgar Cayce se agiganta, gerando ansiedade de que a catástrofe financeira que ele previu não seja simplesmente um evento do passado, mas um desastre em câmara lenta que ainda está em curso e cujas consequências mais devastadoras ainda estão por vir. Interpretações experientes da CAS pintaram um quadro sombrio de colapso económico que serviu como um ponto de viragem, um momento de verdade para as nações. Previram que esta crise forçaria as sociedades a reavaliar fundamentalmente os seus sistemas estabelecidos ou correriam o risco de sucumbir a um caos mais profundo e intratável, dadas as persistentes ansiedades económicas do mundo moderno. Muitos perguntam-se se as profecias da CAS continuarão a manifestar-se com precisão crescente, deixando consequências ainda mais terríveis no futuro. No horizonte, a questão crucial para no ar: será que outro turbilhão económico está se formando, pronto para devorar a paisagem global? E se tal desastre se materializar, até que ponto irá remodelar o destino dos Estados Unidos e do mundo em geral? Uma das profecias mais convincentes e enigmáticas de Edgar Cayce focada na nação da Rússia, um país frequentemente associado à intriga e à complexidade geopolítica dentro de seus transes visionários. Ele descreveu uma época futura em que o mundo surpreendentemente olharia para a Rússia em busca de um farol da esperança, mesmo quando as tensões globais atingiram níveis precários e sem precedentes, articularam uma mudança dramática no equilíbrio de poder global, onde o Oriente aumentaria em proeminência, enquanto o Ocidente lutava com conflitos internos e possível colapso social. Tendo em conta as mudanças geopolíticas recentes e em curso,
Em particular as complexidades da relação de Donald Trump com a Rússia durante a sua presidência, muitos observadores acreditam agora que as declarações proféticas de Xi uma ressonância e um significado que são possivelmente maiores do que nunca as adivinhações de Sas sugeriam que a Rússia estava destinada a desempenhar um papel transformador na remodelação da ordem global. As suas visões não descreviam um cenário de guerra agressiva ou conquista territorial, mas sim uma metamorfose fundamental dentro da própria Rússia. Ele imaginou a nação afastando-se decisivamente do seu passado, historicamente opressivo, e evoluindo para uma força potente para a transformação espiritual e espiritual. Como política, Sas deu a entender que esta mudança profunda ocorreria após um período prolongado de turbulência que muitos interpretam como uma possível referência à dissolução da União Soviética e ao subsequente surgimento da moderna Rússia pós-soviética. A presidência de Donald Trump foi notavelmente caracterizada por uma controvérsia persistente em torno dos seus laços com a Rússia, que vão desde graves acusações de interferência eleitoral até ao que alguns consideraram uma atitude invulgarmente cordial e simpático a Vladimir Putin. Em última análise, a complexa relação de Trump com a Rússia tornou-se uma questão definidora e muitas vezes divisiva durante o seu mandato, lançando uma longa sombra sobre a sua administração. Certas interpretações das profecias do caso sugerem que ele pode ter previsto esta intrincada ligação estendida ao papel projetado da Rússia num futuro realinhamento económico. Previu que, à medida que as nações ocidentais enfrentavam crescente instabilidade financeira e desafios económicos, as reservas significativas de recursos naturais e as estratégias económicas únicas da Rússia poderiam potencialmente posicioná-la como uma força dominante na economia global, uma vez que os Estados Unidos e várias nações europeias enfrentam atualmente problemas como inflação, crises energéticas e divisões políticas. A visão generalizada da CAS sobre a crescente influência da Rússia parece alinhar-se com as realidades contemporâneas de uma forma que é, para alguns, assustadoramente precisa. No entanto, a questão mais premente e potencialmente alarmante permanece: as percepções prescientes de Xi sugeriam que a ascensão da Rússia à proeminência ocorreria inevitavelmente à custa da posição dos Estados Unidos no mundo. Declínio dos Estados Unidos tal como os conhecemos hoje. Para além destas considerações geopolíticas e económicas, as previsões mais profundamente preocupantes de Edgar Sas centraram-se num evento cataclísmico, uma convulsão global de tal magnitude que abalaria os próprios alicerces do mundo. Convencido de que esta profecia está se desenrolando ativamente hoje e que as ações de Donald Trump e a crescente instabilidade global desempenham um papel crucial na cadeia de eventos que levam a este cataclismo previsto, as leituras do CAS falavam de terremotos catastróficos, violentas erupções vulcânicas e aumentos do nível do mar que mudariam dramaticamente o mapa geográfico do mundo. Previram que porções significativas dos Estados Unidos, especialmente a costa oeste, seriam submersas pelo oceano enquanto outras regiões testemunhariam o surgimento de novas massas de terra. As suas visões de mudanças climáticas drásticas, inicialmente tratadas como fantásticas na sua época, têm agora uma notável semelhança com as preocupações modernas em torno das alterações climáticas e de eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes. O colapso social previu um tempo futuro em que as nações estariam à beira da guerra, em que a agitação política e social aumentaria para níveis perigosos e insustentáveis. Muitos traçaram paralelos entre este aviso assustador e as crescentes tensões globais observadas hoje, incluindo os conflitos em curso na Europa Oriental, os conflitos latentes no Médio Oriente e a crescente assertividade da China na cena global, com o espectro das armas nucleares a pairar como pano de fundo. A previsão de Case de uma devastação generalizada assumiu uma dimensão profundamente assustadora e recentemente relevante. O que torna as profecias de Sas ainda mais perturbadoras é a implicação de que estes desastres não eram aleatórios nem isolados. Com o estado volátil do mundo e a imprevisibilidade inerente ao futuro político de Donald Trump, alguns analistas e observadores questionam se estamos a aproximar-nos rapidamente do momento que Sas previu, com tantas variáveis em movimento e os riscos incrivelmente elevados. A questão fundamental permanece: se este desastre iminente é inevitável ou se a humanidade ainda possui a capacidade de alterar o curso da história e evitar a catástrofe prevista, se quisermos acreditar nas visões de Dark Case. Vivemos, portanto, numa era de profundo acerto de contas, uma época em que a história não se desenrola simplesmente de uma forma linear, mas antes repete padrões cívicos que foram previstos há muitas décadas. As várias forças em jogo, desde o caos político e a instabilidade económica até à escalada da agitação global, parecem alinhar-se com os acontecimentos e condições sobre os quais ele meticulosamente alertou. Figura específica que ele imaginou para Donald Trump. Sas frequentemente falava de líderes individuais cujos destinos pessoais estavam inextricavelmente entrelaçados com os destinos de nações inteiras. Postulava que certas figuras estavam destinadas a ascender a posições de poder apenas para cair em desgraça como parte de um equilíbrio cósmico maior. Trump poderia ser uma dessas figuras centrais, um homem cujo destino está inextricavelmente ligado aos eventos que se desenrolam em nosso tempo, sua presidência, independentemente do opiniões pessoais. Assemelhava-se, sem dúvida, a uma força perturbadora da natureza que era transformadora e absolutamente impossível de ignorar, mas as profecias de Xi sugerem que tais figuras não desaparecem simplesmente na obscuridade, mas, em última análise, tornam-se símbolos duradouros de renovação e mudança positiva ou avisos de possível destruição.
Significativo em eventos mundiais, ele permanece no centro de grandes batalhas legais, movimentos políticos influentes e aprofundamento de divisões nacionais. Algumas pessoas acreditam que Kaz previu uma traição significativa, o momento em que aqueles mais próximos deste poderoso líder se voltariam contra ele, selando efetivamente seu destino final. Outros imaginam um destino mais dramático para Trump, exílio de seu próprio país, prisão por supostas transgressões ou mesmo um final chocante e inesperado que repercutirá em todo o mundo. No entanto, Key também acreditava firmemente no poder fundamental do livre-arbítrio. Ele sugeriu que, embora possam existir visões do futuro, elas nem sempre são imutáveis. A humanidade sempre possui a capacidade de tomar decisões e mudar de rumo, mesmo quando confrontada com resultados aparentemente predeterminados. Um destino que foi previsto muito antes de ele ascender ao cenário mundial. As profecias de Edgar Key, embora muitas vezes transmitissem uma sensação de destruição iminente e profundos desafios sociais, nunca foram totalmente desprovidas de esperança. Articulou um conceito de lei universal sugerindo que o futuro não é necessariamente uma entidade predeterminada, mas é moldado pelas ações e escolhas dos indivíduos e das sociedades como um todo. Ele acreditava que mesmo as previsões mais assustadoras e acontecimentos aparentemente inevitáveis poderiam ser evitados se as pessoas acordassem para os seus erros passados, reconhecessem as suas deficiências e decidissem conscientemente alterar o seu curso. Isto levanta uma questão crucial para o momento atual. Será que ainda há tempo suficiente para Donald Trump, os Estados Unidos e o mundo evitarem coletivamente o destino potencialmente catastrófico que Kaz descreveu nas suas visões? As catástrofes naturais, mas sim a divisão interna, previram um futuro em que o país seria cada vez mais dilacerado pelo ódio desenfreado, pela desinformação generalizada e por uma perda generalizada de confiança nas suas instituições centrais. No entanto, também manteve a crença de que a nação poderia curar e superar estes desafios se o seu povo escolhesse a unidade em vez do conflito, a verdade em vez da manipulação, e a sabedoria em vez de a busca do poder e do domínio político para Trump como o caminho a seguir. Permanece incerto e repleto de obstáculos potenciais, embora a sua influência na sociedade e na política americanas seja inegável, os seus contínuos problemas jurídicos, as suas persistentes batalhas políticas e alegadas traições pessoais sugerem que ele se encontra numa encruzilhada crítica na sua vida. Sua abordagem: nos esforçamos para criar um legado diferente e mais positivo. No entanto, a questão fundamental é se tal mudança transformadora seria possível para um líder que construiu sua carreira tão consistentemente sobre princípios de desafio, autoconfiança inabalável e controvérsia inabalável. Os olhos da história estão observando de perto, e se as advertências de Case devem ser levadas a sério, então não somos meros espectadores passivos, mas participantes ativos em um momento crucial que pode definir profundamente a trajetória futura do nosso mundo. O tempo que resta para mudar de curso está diminuindo rapidamente. A questão fundamental permanece sem resposta. A humanidade reescreverá seu destino aparentemente predeterminado, ou as antigas profecias de destruição generalizada serão finalmente cumpridas? As visões convincentes de Edgar Key cativaram crentes e céticos por muitas décadas, mas suas profecias mais perturbadoras e não resolvidas continuam sendo objeto de intensa debate e especulação. Estamos atualmente a viver nos momentos finais de um grande ciclo histórico, um período de transição dramática e mudanças profundas. O futuro que ele imaginou há tantos anos já começou a desenrolar-se diante dos nossos olhos, alterando irrevogavelmente o curso da história humana, e se este for realmente o caso, resta algo substancial que pode ser feito para mitigar as possíveis consequências negativas. Ao longo das suas leituras extensas e muitas vezes enigmáticas, como descreveu consistentemente um momento crucial de calculando uma era em que o mundo atingiria um ponto de ruptura crítico, uma culminação de tendências e forças históricas de longo prazo. Previu uma convergência de convulsões políticas massivas, desastres ambientais generalizados, crises económicas devastadoras e uma perda generalizada de fé na liderança estabelecida e nas instituições tradicionais. Mas mais do que qualquer outra coisa, alertou sobre um teste espiritual iminente para a humanidade. A raça humana seria capaz de aprender com os seus erros passados, reconhecerem as suas deficiências coletivas e alterarem fundamentalmente o seu curso destrutivo, ou entrariam inevitavelmente em colapso sob o peso acumulado das suas próprias divisões internas, ganância desenfreada e práticas insustentáveis. Donald Trump, seja por desígnio consciente, acidente histórico ou destino predeterminado, é inegável que ele será encontrado no centro desta tempestade que se desenrola. Ele foi simultaneamente elogiado como um salvador e condenado como um destruidor, uma figura cuja influência remodelou profundamente o panorama da política americana, alimentou profundas divisões sociais e acendeu intensos debates globais sobre os conceitos fundamentais do verdadeiro poder e do próprio futuro da democracia. Se Key realmente previsse um líder que inauguraria o início definitivo de um período irreversível de mudança e transformação social, Trump poderia ser essa figura fundamental. Retém a capacidade de tomar decisões e alterar o seu próprio curso. O resultado final da história humana não é predeterminado ou gravado em pedra, mas sim ativamente moldado pelas ações coletivas e escolhas individuais daqueles que estão dispostos a tomar medidas significativas e se esforçam para criar um futuro melhor. A América previu que enfrentaria inevitavelmente o seu maior e mais importante teste, quer emergisse deste teste mais forte e mais unida ou caísse no caos e na fragmentação irreversíveis. Em última análise, depende das decisões tomadas no presente. Os sinais estão ao nosso redor,
perceptíveis para aqueles que estão dispostos a olhar com os olhos abertos e um coração receptivo. A questão crítica não é mais se as profecias de Sas são precisas ou simplesmente o produto de uma imaginação fantástica. A questão verdadeiramente importante que exige a nossa atenção imediata é o que acontecerá a seguir.